Nós continuamos na presença do Senhor. Ele é maravilhoso e sempre tem uma palavra para o nosso coração. Nós estamos todas as terças-feiras estudando o livro dos Salmos e nessa oportunidade nós temos o Salmo 29 para meditar. Eu convido você que tem sua Bíblia para tomá-la em suas mãos e juntos leiamos. São apenas 11 versos para que nós possamos meditar nessa gloriosa palavra que diz o texto desta maneira: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro. O Líbano e o Sirião como boi selvagem. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios. Como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz o seu povo. Amém? Que palavra maravilhosa! E eu escolhi um tema para esse salmo que é bastante interessante: o rei acima das tempestades. Claro, como nós estamos falando cada salmo na sua introdução e dando o objetivo dele, este é mais um dos salmos de Davi, atribuído a Davi, pelo menos, mesmo que não seja, é um salmo de adoração dentro da comunidade judaica, aceitado como salmo de Davi, porque ele atua na convocação tanto aos homens bons como àqueles que desejam o bem, para que se reúnam e efetuam a verdadeira e a definitiva adoração ao Deus de Israel, e ele dá motivos para isso, inclusive. E é aí que ele traz o Deus das tempestades para mostrar que esse Deus está acima de todas as coisas. E é interessante porque ele trata muito o ribombear dos trovões, o barulho das tempestades, o barulho das águas, o barulho dos terremotos, e você vai ouvir tudo isso tanto pela cadeia de montanhas do Líbano quanto o deserto de Cádiz, ou seja, de norte a sul de Israel. Ele está dando uma declaração: Deus é o Senhor, Ele manda em todas as coisas, e por isso, desde as alturas, o coro celestial ensina a tributar a Deus a glória, e do norte ao sul ele mostra o seu poder para que ninguém se esqueça que o Senhor é poderoso e deve receber toda a glória, toda a honra e todo o poder. Mas o que mais nos chama a atenção na ideia deste salmo é que quando Deus está no ápice da exibição do seu poder, ele nos lembra, e isso vai, claro, nos servir de consolo, que não é uma questão de ameaça, porque o Senhor é poderoso por isso ou por aquilo, mas é muito mais que o Senhor nos faz ser quem nós somos
e acaba nos conduzindo pelo caminho que Ele quer que nós sejamos. E isso nos mostra que o Deus da natureza, Ele é também o Deus da história e, por conseguinte, o Deus de todos os homens. Então, só isso, à guisa de introdução, no conceito desse salmo, já nos dá um alento maravilhoso, porque nos lembra que a majestade de Deus, ela deve ser percebida desde os tempos eternos, desde as regiões celestiais, por todos os feitos, seja ele criativo, sustentativo, mas também a majestade de Deus se manifesta nos grandes eventos sísmicos do planeta Terra. Uma olhada de cima, de uma visão macro, a partir de um satélite, com uma visão mais científica da coisa, nos mostra o quão frágil é a nossa vida, porque os seres humanos estão em cima de placas tectônicas que são nada mais, nada menos do que algo semelhante a grandes cascas de ovos quebrados e próximos um do outro, que estão nadando numa bola de ferro líquido, quente, derretido, e por conta de uma série de fatores, e acima de todos eles, do milagre de Deus, nós estamos aqui vivendo em paz, porque Ele nos dá o sono do justo. Então esse Deus é tremendo. E aí, o salmista faz umas comparações aqui que, a princípio, podem passar despercebidos, mas vale uma meditação. Quando você olha, por exemplo, o verso 3, quando ele diz, ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja, o Deus da glória, está sobre muitas águas e tal, na verdade, ele está nos lembrando que o bramido das ondas é algo forte e constante. Aqueles locais onde as ondas do mar acabam se tornando grandes e fortes e batem contra as pedras, se você for dormir num local próximo a esse, a primeira ou segunda noite, talvez você vai ter dificuldade para dormir, porque a sensação que você vai ter é que há uma destruição à sua volta e vai colocar medo na sua alma e você vai ter dificuldade para pegar no sono nas primeiras noites, porque é um barulho muito forte da explosão, do estrondo contra as pedras ou contra a rocha, enfim, de modo geral, porque o bramido das ondas, ele não só é forte, como é constante. Vá somando agora os elementos da natureza, verso a verso, que o salmista compara. No verso 5, quando diz a voz do Senhor quebra os cedros, despedaça os cedros do Líbano, ele está nos lembrando qual é a força de quantos megatons que tem um raio quando cai num grande cedro, que são árvores frondosas muito grandes. Um raio, quando pega de cima de uma árvore, ele simplesmente despedaça de cima, do alto a baixo, e se tiver ser vivo em volta, sejam homens ou animais, ele simplesmente vai cair fulminado. Por quê? Porque o relâmpago tem essa característica de uma força, de uma energia, até a era atômica, que é ali por volta de 1945, até ali o relâmpago tinha a maior concentração de energia conhecida pelo ser humano no universo. Depois, com o advento da fissura do átomo, né, com a criação da bomba atômica, nós temos a liberação de energia muito maior, então é outra conversa. Mas até aqui no conceito bíblico, a força de um relâmpago despedaça uma árvore frondosa. No verso 5 ainda, você vai ter a voz do Senhor quebrando, despedaçando os seios, fazendo saltar como bezerro, o Líbano, Sirião como bois selvagens. O que você tem aqui? É a terrível força, a energia desprendida de um terremoto. Num terremoto,
Eu, particularmente, nunca vivenciei na prática um terremoto, mas hoje nós podemos acompanhar por câmeras de segurança ao redor do planeta. Você encontra nas redes sociais locais aonde o terremoto chacoalha a cidade, o terreno, as casas, os prédios, as pontes. Dependendo da magnitude da força desse terremoto, é como chacoalhar um cobertor de manhã para poder esticar lá uma colcha na cama ou coisa parecida. A terra simplesmente se transforma em gelatina diante da magnitude da força desprendida de um terremoto. No verso 7, ele vai trazer que a voz do Senhor despede chamas de fogo. Novamente ele lembra a energia contida num raio que vai causar incêndio aonde cair, inclusive quando bate em pedra, solta faísca, é um negócio tremendo, é uma força destrutiva, o fogo decorrente de um relâmpago aonde ele acerta. No verso 9, ele vai nos trazer então, faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E aqui tem um negócio interessante, irmãos, porque a palavra corça e também a palavra carvalho no hebraico tem as mesmas consoantes. Você sabe que a língua hebraica ela tem 22 consoantes, e as vogais, até período muito antigo, não existiam. Era o leitor que colocava por conta própria as vogais e formava o som da palavra. E isso, claro, acaba trazendo algumas dificuldades, porque a palavra corça e carvalho tem as mesmas consoantes do hebraico, e os tradutores da versão maçoreta acabaram traduzindo por corças, dar crias ou desnudar. Mas quando a verdade aqui nós temos um carvalho. E o que ele está trazendo para nós é que as tempestades severas, aquelas com fortes ventos que derruba a árvore, que quebra tudo, chega ao ponto, com tanta energia, ao ponto de destruir grandes carvalhos, que são árvores definitivamente muito fortes. E aí foi traduzido por dar cria às corças, mas na verdade é derrubar carvalhos. Então, novamente, o que o autor está procurando nos mostrar aqui é a energia contida nas forças da natureza. E ele termina então com o verso 10, quando ele diz que o Senhor preside sobre os dilúvios. E aí, não precisa lembrar Gênesis capítulo 6, a partir do verso 13, você conhece bem a história, quando o Senhor decide que vai destruir a humanidade daqueles dias por conta de um dilúvio. Vai permitir que um dilúvio destrua tudo. E de fato, é inimaginável as forças de um dilúvio, a água subindo, levando, destruindo, afogando, matando. E todas estas forças, seja da enchente, do dilúvio, das tempestades, do fogo decorrente dos relâmpagos, dos terremotos, do próprio relâmpago em si, da força das ondas do mar, todas essas forças naturais, elas estão à nossa volta. O que o salmista está nos lembrando é que estas forças, apesar de serem achadas na natureza, elas são forças que estão à disposição do Senhor. Via de regra, não quer dizer que o Senhor está usando cada uma dessas forças em todo o tempo. Nós vivemos no planeta, recebemos ele para administrar, bem ou mal está sendo administrado e as coisas acontecem. Estamos sujeitos às forças naturais. Mas o salmista vem e escreve esse salmo para lembrar o seguinte: apesar do ser humano estar sujeito à lei das forças naturais deste mundo,
acima de tudo, o crente, aquele que conhece o Senhor, aquele que já entregou sua vida para Deus, aquele que confia os seus caminhos nas mãos do Senhor, sabe que seja a tempestade, seja o maremoto, seja o raio, seja o vento, o terremoto, o vulcão, não importa o que seja, na nossa vida é o Senhor que está no controle de todas as coisas. As coisas que acontecem conosco, é a voz do Senhor que faz acontecer. Não há nada nas nossas vidas que aconteça por acaso. Não há nada nas nossas vidas que ocorra por obra do acaso simples e puramente. Mas o Senhor está no controle da nossa existência. Quando nós entendemos isso, nós entendemos que o poder de Deus, ele não é força bruta, mas ele é, acima de tudo, instrumento de julgamento e instrumento de salvação. E a grande lição que nós aprendemos neste salmo é algo que nós já sabemos, é algo que você e eu já aprendemos lá na escola bíblica dominical quando éramos criança, ou quem sabe ali no grupo dos Haddad, quando éramos adolescente, que Deus está no controle de todas as coisas. Ele não nos abandona, Ele não para de nos escutar. Ele tem anotado todas as coisas que acontecem em nossa vida, todas as nossas petições, os nossos anseios, os desejos mais profundos, tudo está nas mãos dele. Alguém diz, mas o terremoto que aconteceu, Deus é maior que o terremoto. Mas o raio que caiu lá e matou não sei quantos, e se cair um raio em mim, Deus controla os raios. Vai cair um raio em você se estiver no dia de você partir, porque a morte é o veículo que nos leva mais rápido para junto daquele que nós amamos. É isso que o Salmo está nos lembrando, quando ele lembra que há forças destrutivas, o terremoto que chacoalhou e matou tantas pessoas. A voz do Senhor é muito maior, porque se Ele falar, se Ele bradar, o universo inteiro vai chacoalhar. E o que é a minha vida, o que é o meu problema, o que é as minhas dificuldades diante do poder de um Deus que é maior que o terremoto, o maremoto, o vulcão, o raio, a tempestade. Ele é maior que todas as coisas. Aleluia. E aqui reside um problema para nós tratarmos. O problema, meus irmãos, é que com muita facilidade nós nos acostumamos com a religiosidade do nosso cristianismo. Nos acostumamos. Fazemos com que as coisas virem rotina. Então, orar vira rotina, jejuar vira rotina, ler Bíblia vira rotina, frequentar o culto vira rotina, andar como cristão vira rotina, usar roupas de cristão vira rotina. E quando isto acontece, nós perdemos a essência da linha principal da nossa chamada. O salmista lembra, essas coisas terríveis que acontecem no mundo, a voz do Senhor que faz. Ele fala e acontece. Quer dizer que a minha vida, ela não pode virar rotina, porque se a voz do Senhor é poderosa para estar acima destas coisas todas, para que com ela aconteçam essas calamidades, essas tragédias todas, ora, o que ele termina dizendo, o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Você sabe o que ele está dizendo com isso? A voz do Senhor, que é poderosa para destruir os cedros do Líbano,
a voz do Senhor que é poderosa para chacoalhar o deserto, a voz do Senhor que é poderosa para presidir sobre dilúvios, essa mesma voz, ela fala ao meu coração nessa noite, ao teu coração, dizendo: eu te dou a minha paz vos dou, não perturbeis o vosso coração. E por que nós vivemos a religiosidade e perturbamos a nossa alma sem conseguir confiar naquele que tem todo o poder nas suas mãos? Você já conseguiu parar para pensar nisso? Nós conseguimos reduzir Deus a um tamanho semelhante. Eu escutei certa feita alguém dizer: eu trato Deus como se ele fosse aquele papagaio. Lembra que o pirata carregava no ombro um papagaiozinho que ficava falando nos desenhos bem antigos, nos filmes bem antigos? E para mim Deus é como aquele pirata, aquele papagaio, né? É assim, uma miniatura, está sempre aqui falando comigo. Não, só a voz do Senhor é poderosa para despedaçar as pedras. A voz do Senhor. João, quando estava na ilha de Patmos, ele escreve dizendo que quando ouviu a voz daquele que falava com ele, ele diz: eu caí como morto aos seus pés, porque a voz de muitas águas, ela é tremenda, não tem quem discuta com essa voz. Aleluia. Então, se você discutiu com uma voz que falava com você, te dando uma ordem acerca da tua vida espiritual, essa voz veio da sua cabeça, ela nunca foi de Deus, porque a voz que vem de Deus despedaça as pedras. A voz que vem de Deus, ela faz explodir as coisas. A voz que vem de Deus não deixa dúvida. Às vezes alguém me diz: pastor, eu tive um sonho, ou eu recebi uma profecia, ou eu recebi uma visão. E aí eu pergunto: você morreria afirmando que foi Deus quem te deu isso? Não sei se eu morreria. Então não foi Deus. Porque se Deus falar ao teu coração, meu irmão, você morre. É como o dia em que eu ouvi essa voz, no dia em que eu aceitei a Jesus, quando ele disse: você precisa hoje entregar-te para Cristo, senão tudo isso que você tem eu vou te tirar, e você verá como será difícil para ter essas coisas de volta no leito do hospital. E aquela voz, ela ecoa dentro de mim até o dia de hoje, e mesmo que alguém venha e aponte uma arma na minha cabeça e diga: não foi Deus, eu diga: foi Deus, porque você pode me matar. Eu direi: me mate, porque aquela voz, ela despedaça as pedras, ela é muito mais forte do que a arma que você aponta para mim. É esta convicção que o cristianismo do século 21 precisa ter de volta na sua alma. A voz que é poderosa para fazer bem mais do que pedimos ou pensamos. É isso que nós estamos buscando para as nossas vidas. E eu concluo esse pequeno salmo lembrando um comentário magnífico. Ele diz assim: esta palavra final, com paz, é como um arco-íris por cima do salmo. O começo do salmo nos mostra o céu aberto. O fim do salmo nos mostra o povo de Deus vitorioso sobre a terra, abençoado com paz no meio de uma terrível expressão da ira de Deus. Sabe, irmãos, são eventos que haverão de acontecer, e Jesus nos lembra que homens desmaiarão de terror pelas coisas que sobrevirão, mas nós não seremos abalados, não porque não seremos atingidos, não seremos abalados porque a voz dele já ecoou dentro de nós um dia, e porque Ele nos ama, Ele nos chamou e nos comissionou e nos vocacionou e nos deu capacidade de gerir estas coisas dentro de nós, e não há ninguém que te tire, que te prive, que te afaste da presença dEle. E eu termino com o apóstolo Paulo aos Romanos dizendo: quem nos separará
o amor de Deus. Angústia, fome, nudez, peste, espada, nada pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus, porque a voz dele já ecoou dentro de nós, e uma vez que ela ecoou, não pode ter dúvida, não há espaço para dúvida, não há espaço para titubear entre dois pensamentos. Jesus, ele é muito claro quando diz: aquele que põe a mão ao arado não pode olhar para trás, porque a voz já ecoou dentro dele, despedaçou as pedras, destruiu as árvores, balançou a toda a sua história, mexeu com todo o seu ser. Não dá para parar no meio do caminho. Tu, porém, vai até o fim. É a palavra que o anjo deixou para Daniel e que o Senhor deixa para mim e para você nesta noite. Tu, porém, vai até o fim.